Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. É uma aula sobre a misericórdia do Senhor Supremo. Então, Srilacharya Maharaj está falando que Deus ele dá misericórdia, Krishna ele dá misericórdia para as pessoas que estão servindo ele e também para aqueles que querem matá-lo. Como ele deu alguns exemplos, e nós vamos continuar a ler aqui o exemplo que ele matou Putana, né? Aquele demônio na forma de uma mulher vestida de gopi, que foi amamentar Krishna. Ela passou o veneno no seu peito e foi amamentar Krishna para matá-lo. O seu tio Kansa, que mandou ela fazer isso para destruir Krishna, beber ainda alguns dias de vida, e Krishna a matou, mas ele a liberou. Então nós vamos continuar a leitura aqui, Srilacharya Maharaj explicando sobre isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui pelo Facebook, escrevendo nos comentários do Facebook. Então vamos lá continuar a leitura. Então, como eu estava falando, né? Krishna estava mamando no peito de Putana. Ela se vestiu de golpe e atraiu ele, e ele deu a misericórdia para ela, como se ela fosse sua mãe. Ele estava mamando nela como se fosse sua mãe. Ele sabia que ela estava vindo para matá-lo. Ela veio disfarçada de mãe, em uma golpe, vestindo-se de golpe. Krishna deu a ela a posição de sua mãe. Quando Krishna começou a mamar dela, ele sugou o seu seio com tanta força que ele tirou sua vida. Ele matou Putana dessa forma. Ele sugou a própria alma do seu corpo. Putana gritou: deixe-me, deixe-me, deixe-me ir. Mas Krishna, ele deixará alguém tão facilmente? Essa pergunta, Krishna deixa alguém tão facilmente? Ele diz: não. Não aceito ninguém com facilidade, mas se eu pego alguém, não o deixo tão facilmente. Então, Krishna a fez correr. Ela correu um pouco para longe da casa, e quando ela correu para um campo próximo, ele acabou com ela, ele matou ela, e o seu corpo caiu no chão. Qual é a prova de que Krishna deu a misericórdia para Putana, que ela recebeu a misericórdia de Krishna? É descrito no Śrīmad Bhagavatam também, quando Putana morreu, ela assumiu a sua forma demoníaca. Ela tinha um corpo muito grande. Era muito difícil queimá-la, queimar o corpo dela. Então, os Vrajavasis cortaram em vários pedaços o seu corpo. E quando queimaram o corpo dela, toda a Vrindavana inteira estava cheia do aroma de sândalo. Então, quando queima o corpo de alguém, tem aquele cheiro desagradável. Se a pessoa é gorda, como dizia Sripad Tapasi Maharaj, é aquele cheiro de churrasco. Quando a pessoa faz churrasco e a carne cai no carvão, então aquele cheiro. E então o crematório tem esse cheiro. Mas o corpo de Putana,
quando foi cremado, ele cheirava sândalo. Esse foi uma das provas que Krishna deu a misericórdia para ela. Ela assumiu a forma demoníaca quando ela abandonou o corpo. E, mesmo assim, cortaram ela em pedaços, porque ela era muito grande, o corpo muito grande. E, quando queimaram, toda a Vrindavana ficou com um perfume de sândalo, ao cremar o seu corpo. Sândalo e cânfora. A partir disso, pode-se entender que o Senhor Supremo, Sri Krishna, ele resgatou Putana. Ele é tão misericordioso. Então, ele dá misericórdia para aquele que serve ele, e ele dá misericórdia também para os demônios que querem matá-lo. Krishna é assim. Quer ouvir outro exemplo? Eu li nos escritos de Paranguru Maharaj, Om Vishnupada Silabhati Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Escute com atenção. Todos vocês já ouviram falar de Prahlada Maharaj. Todos vocês já ouviram falar o nome do Senhor Nishinradeva. Você pode entender, a partir dessa história, o que é Sukriti. Como Prahlada Maharaj se tornou um devoto de Krishna, um devoto puro, aos 5 anos de idade. Como ele se rendeu tanto aos pés de lótus do Senhor Supremo. Em sua vida anterior, Prahlada Maharaj era um homem chamado Vasudeva. Ele nasceu e foi criado em um vilarejo no sul da Índia. Perto do seu vilarejo, em uma selva, havia um antigo templo abandonado. De quem era o templo? O templo era do Senhor Nishinradeva. Mesmo antes do Senhor Nishinradeva aparecer, ele era adorado em alguns lugares. O templo perto da aldeia de Vasudeva, ele estava em tal estado de abandono que ninguém ia lá. Só uma velhinha, ela ia lá uma vez por semana com um prato de frutas. Fora isso, ninguém cuidava do templo ou limpava. Uma vez Vasudeva, ele saiu e conheceu uma linda garota. Ele se apaixonou por ela e tornou-se apaixonado por ela. Ele queria levar a garota para algum lugar escuro, isolado, e estava pensando onde ele poderia levá-la para namorar com ela. Então, ele se lembrou do templo abandonado e ele levou a garota para lá. Quando chegaram ao templo, a menina disse: "Esse lugar é tão sujo, não vou fazer nada aqui." Vasudeva disse: espere um pouco, eu vou limpar este local. E ele limpou o templo e ele ganhou algum sukriti por ter limpado o templo. Através disso, como resultado desse sukriti, ele nasceu como Prahlada Maharaj, filho de Hiranyakashipu, demônio. Ele se tornou um devoto do Senhor Supremo e ele ouviu o Śrīmad Bhagavatam da boca de lótus de Narada Goswami. Tal é o resultado do serviço ao Senhor Supremo. O Senhor é muito misericordioso. Então, Srila Maharaj está descrevendo aqui
o quanto Krishna é misericordioso. Prahlada Maharaj, na época, na antiga reencarnação dele, ele era Vasudeva, um garoto. O garoto queria namorar, foi no templo, mas o templo estava sujo. Ele, só de limpar o templo, o objetivo dele não era servir Deus, era namorar com a garota. Mas o templo estava sujo, e só de limpar o templo, ele recebeu a misericórdia e nasceu no ventre da sua mãe. Ele apareceu no ventre da sua mãe, filho de Hiranyakashipu, o demônio, mas ele escutou o Śrīmad Bhagavatam no ventre da mãe de Narada Muni. A mãe teve que ir para lá porque os semideuses, eles iam matar a criança porque pensaram que vinha o filho do demônio, do rei demônio. Então eles queriam matar a criança, mas Narada Goswami, Narada Muni, ele sabia que não era um demônio que estava naquele ventre. E ele pegou a mulher de Hiranyakashipu, ele levou para o ashram dele e Prahlada Maharaj escutou todo o Bhagavatam durante a fase que ele estava no ventre da mãe. E ele é um devoto puro do Senhor Supremo. Prahlada Maharaj, ele tem um relacionamento de Shantarasa com o Senhor Nishinradeva, mas é um devoto puro. Então veja só a misericórdia, ele foi limpar o templo por outro motivo, mas Krishna deu a misericórdia para ele. Então essa é uma história que está no livro de Srila Siddhar Maharaj. Srilacharya Maharaj contou essa história. Vamos ler aqui, continuando a leitura. Vamos ler aqui mais uma aula de Srilacharya Maharaj. Só um minutinho aqui que eu vou ver. Estávamos lendo de manhã Krishna, né, dizendo que aquele que pede coisas materiais, ele até pode dar, mas ele esconde a devoção da pessoa. Então, aqui vamos continuar essa leitura aqui. Faltava aquele restinho da aula que eu li agora de Prahlada Maharaj, e agora vamos continuar com a aula da manhã. E de manhã lemos, né, que a criança, ela come terra, mas quando a mãe dá essa gula para ela, que é mais gostoso, ela para de comer terra. Da mesma forma, Krishna, ele pode até te dar algo material, mas quando ele te dá misericórdia, você vê que é superior, que você fica mais feliz servindo Deus do que desfrutando dos sentidos, você larga o desfrute dos sentidos, como uma criança larga de comer terra quando ela come rasagula. No início ela chora quando a mãe tira a terra da boca dela, mas aí a mãe dá rasagula e ela fica feliz. Da mesma forma nós, quando a gente fala não vou mais fazer não vou mais ter aquele desfrute dos sentidos, nós ficamos tristes, chateados, nós choramos. Mas quando Krishna dá misericórdia, quando você começa a ter o gosto superior, aí você não chora mais, você nem quer mais aquilo que você tinha antes. Você não quer mais aquele desejo dos sentidos que você tinha antes. Então, foi lido isso aqui de manhã e nós vamos continuar agora a leitura aqui.
Então, agora, o subtítulo da aula é o ego puro. Srilacharya Maharaj vai falar sobre o ego. É uma aula de Om Vishnupada, Srila Bhaktivinoda Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Ulubéria, no dia 30 de janeiro de 2020. Ele deu essa aula para os bengalis, é a continuidade da aula que estávamos vendo. Então ele diz assim: todos vêm ao Senhor Supremo com os seus próprios interesses, mas o Senhor Supremo, ele é muito misericordioso. Nós temos um pequeno livro, Archanakan, é um livro de Srila Bhaktirakaki Srila Devi Goswami Maharaj. Aqueles que praticam o Archana para as deidades, eles podem lê-lo e entender bem as regras. O nosso Paranguru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, ele o escreveu lindamente. Há um ponto muito importante mencionado neste livro. Quando nós vamos ao templo, vemos se o chamar, nós vemos que a châmara, o leque do rabo de Yaki, está limpo. Nós vemos se as nossas roupas estão limpas. Verificamos se o leque de pavão, a concha para a água, a lamparina, né, a dipa, para 5 pavios, 5 tochinhas e outras parafernálias, elas estão limpas. Verificamos e garantimos que tudo está limpo, mas a nossa mente, ela está limpa? Essa é a pergunta de Srila Govinda Maharaj, de Srila Acharya Maharaj. Ele já falou isso também numa aula anterior, que o Pujari, ele deixa tudo limpinho, o altar está limpo, a châmara está limpa, e toda a parafernália está limpa, né, tudo certinho, mas e a mente está limpa? A mente do Pujari está limpa? A nossa mente está limpa? Então, essa é a pergunta de Srila Acharya Maharaj. Você deve se perguntar isso. A sua mente está limpa? Para limpar a sua mente, Srila Siddhar Maharaj, ele incluiu um Nidya Dhyan, uma meditação sobre si mesmo, ou Buddhi Shuddhi, uma purificação da inteligência. O Sloka, no livro Archanankana, diz isso. Primeiro, você coloca a tilaka e certifica-se de colocá-los em todos os 12 pontos. Então, a tilaka não é somente na testa. Para começar o puja, você primeiro tem que tomar banho. Depois que você toma o banho, coloca a tilaka fora do banheiro. Não é apropriado levar tilaka dentro do banheiro. Coloque tilaka nos 12 pontos do corpo, cantando os mantras. Então, quem tem segunda iniciação, que vai fazer o archana, vai fazer o puja, ele tem que fazer essa prática. Ele toma banho, toda vez que vai mexer com a deidade, vai mexer no arati, vai fazer o arati, a oferenda da boga, ele toma banho, ele passa a tilaka nos 12 pontos do corpo e ele coloca uma roupa devocional limpa. Então, nos 12 partes do corpo. Certifique-se de que tudo esteja limpo e no lugar. Mas, por último, Srila Guru Maharaj, ele escreveu que você deve se certificar de que a sua mente também está limpa. Você tem que colocar a sua mente limpa, o coração e a alma aos sagrados pés e lótus de Sri Guru Padma.
O passo preparatório final é certificar-se de que a sua mente está aos pés de lótus sagrados de Shri Gurudeva. A mente tem que estar aos pés de lótus de Gurudeva. Não adianta você estar todo limpo, você passar a tílaka nos 12 pontos do corpo, estar lá no altar, se a sua mente está suja. Nós temos que focar a mente no seu guru, e o guru que oferece os artigos para Deus, não somos nós. É o guru que faz a oferenda, não somos nós que estamos oferecendo. A gente acha que nós estamos oferecendo, isso é ego. Não somos nós que oferecemos a boga, quem oferece a boga é Gurudeva. Krishna aceita somente a oferenda de um guru genuíno, de um devoto puro de Deus. Krishna não aceita o nosso serviço. Por isso não somos nós que servimos. Quem serve é o guru. O guru está usando o nosso corpo para servir. Então nós temos que entregar o nosso corpo, a nossa mente e as nossas palavras para o guru usá-las para servir. Quando eu estou aqui lendo ou eu estou comentando alguma coisa sobre o que Silachar Maharaj falou, não sou eu que estou lendo, nem eu que estou falando, eu estou sendo usado. O Guru, o meu Gurudeva, o Guru Varga, o Guru Parampará, está usando o meu corpo, a minha fala, a minha mente, tudo para servir, para falar o Harikatha. Não sou eu que falo o Harikatha, eles estão usando o meu corpo para fazer isso. Quando você faz o puja no altar, não é você que está oferecendo, quem oferece é o Guru. Então, antes de oferecer, por exemplo, incenso, eu peço, Gurudeva, ofereça esse artigo a todas as personalidades. E não só incenso, quando eu ofereço a água, a concha com água para dar banho, o lencinho para secar, a dipa, né, a lamparina, quando eu ofereço a flor, quando eu ofereço o rabo de aque, o abano, quando eu ofereço o abano de pavão, tudo é Gurudeva que oferece para Deus, não sou eu. Quando a gente oferece a boga para Krishna, para a deidade, não somos nós, é o seu Guru que está oferecendo. Nós pedimos, Gurudeva, oferece essa boga para todas as personalidades. Então nós temos que compreender isso, que não somos nós que fazemos. Krishna não aceita o serviço de quem está sujo, e nós estamos sujos. Mas o Guru, ele vai usar nós, e Krishna aceita, porque é o Guru que está fazendo através do nosso corpo. Nós temos que compreender isso. Por isso não adianta você ler o Bhagavad Gita ou qualquer escritura se você não tem um mestre genuíno por trás explicando isso para nós. O Guru genuíno, ele explica as coisas para nós. Nós lemos o Bhagavad Gita, nós entendemos da nossa forma errônea. Quando é dito no Bhagavad Gita, Krishna fala, eu aceito tudo do meu devoto. Nós achamos que nós somos devotos. E aí as pessoas falam, eu vou no cinema e vou oferecer para Krishna. Eu vou na praia e vou oferecer a praia para Krishna. Então, o desfrute dos sentidos, a pessoa quer oferecer para Krishna. Mas ela compreendeu errado. Ela lê o Bhagavad Gita, mas ela não tem o mérito, a fortuna espiritual para compreender o que Krishna está falando. Por isso nós temos que ter um Guru genuíno por trás, para explicar para nós. Então, aqui está sendo dito justamente isso. É o Guru que faz tudo. E nós temos que limpar a mente, limpar nossa mente na hora de ser usado pelo Guru. A nossa mente não pode estar pensando em outra coisa. Por isso, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, ele falou na sua aula, quando você cozinha, não escute Harikatha. Quando você cozinha, não converse com quem está na cozinha junto, porque você está tirando foco do serviço. E cozinhar para a deidade é muito importante. Cozinhar para a deidade é um serviço mais próximo de Deus do que o pujari que oferece. A maioria não tem essa compreensão, mas Silachar Maharaj falou. O cozinheiro da deidade,
ele tem mais proximidade com Deus, com a deidade, do que o pujari, que está lá no altar. Então, não vai perder o foco. Você pode colocar muito sal, muito açúcar, ou muito tempero, ou pouco. Você pode queimar a comida enquanto está conversando com outro, ou escutando o harikata. O foco tem que ser naquele serviço. Você está cozinhando, foque naquilo. Você pode sim cantar uma Mahamantra em silêncio, em pensamento. Se você cantar uma Mahamantra em voz alta, você, como disse Lachar Maharaj, você vai soltar saliva na comida. Como que você vai soltar saliva na comida que vai oferecer para Deus? Ou coloque uma máscara. Se você quer cantar, coloque a máscara. Mas não vá cantar, não vá conversar dentro da cozinha, soltando saliva na comida para Deus. Então nós temos que compreender o que o Guru orienta e fazer o que o Guru orienta. Então a nossa mente tem que estar limpa durante a prática devocional. Não só no puja, mas em qualquer serviço, a mente tem que estar limpa. Aí tem um verso que Silachara Maharaj falou, diz assim, medite que o templo do Senhor, o seu corpo, ele está decorado. O templo do Senhor, o seu corpo, ele está decorado com tilaka. Tem uma aula de Silachara Maharaj que ele diz que a nossa tatuagem não é para fazer tatuagem, a nossa tatuagem é a tilaka. O nosso enfeite é a tilaka. Não precisa colocar tatuagem, não precisa colocar piercing, não precisa colocar brinco. O nosso enfeite é a tilaka. Tem uma aula dele que ele fala isso. Então aqui, ó, é dito, né? Essa decoração, decore o seu corpo com tilaka. O seu pescoço ostenta uma linda cantimala de tulasi. Então, aqui que está. Você vai ostentar usando um cordão de ouro? Não. Um colar de ouro? Não. Use a cantimala, que é de tulasi. Você quer marcar o seu corpo? Marque com tilaka. O seu peito está adornado com os nomes de Sri Hari e a pasta de sândalo. Você está vestindo roupas novas e limpas. E a sua alma, ela está aos sagrados pés de lótus de Sri Guru, ansioso por servir. Então, veja só, não é para usar uma roupa sofisticada. O seu ego é o ego puro, né? Como diz a aula aqui, o ego puro. Então, você quer ficar ornamentado, passe tilaka no corpo. Use a cantimala como algo para você. É claro que o objetivo não é esse, mas use a cantimala em vez de usar um colar de ouro. Coloque a marca da tilaka no corpo com os mantras. Então você pode usar tudo isso para satisfazer Deus e ansioso por servir o seu guru. Estas são palavras muito bonitas. Se estudarmos essas coisas, será muito bom. Nós devemos entender bem isso. De qualquer forma, muito já foi dito. E eu posso continuar falando, mas o tempo vai passar e hoje é Vasanta Panchami. O dia que Silachara Maharaj deu essa aula é Vasanta Panchami. Então, eu quero dizer algumas palavras sobre isso. As pessoas comuns, elas celebram Sarasvati Puja. Elas celebraram Sarasvati Puja ontem, mas
na tradição Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, de acordo com o nosso calendário, é hoje, não foi ontem, é hoje. Aqueles que adoram Sarasvati, adoraram Sarasvati ontem, Vidya Sarasvati, existem duas deidades de Sarasvati. Uma é Vidya Sarasvati e a outra é Shuddha Sarasvati. Consequentemente, existem também dois tipos de conhecimento: Vidya, Paravidya. Conhecimento transcendental é Vidya. Paravidya é o conhecimento mundano, material. É dito nas Escrituras que o verdadeiro resultado do conhecimento é o apego e o amor pelos santos pés de lótus do Senhor Sri Krishna. Este é o que Paravidya é. Paravidya é o conhecimento transcendental. Então, qual é o verdadeiro conhecimento? É dito nas Escrituras que o verdadeiro conhecimento é o apego e o amor pelos sagrados pés de lótus de Sri Krishna. Isto é Paravidya. Vidya é o conhecimento mundano, Paravidya é o conhecimento transcendental. O resultado do conhecimento não é se tornar um engenheiro, um médico, um cientista de um laboratório e assim por diante. O verdadeiro conhecimento não é você se formar na faculdade para trabalhar materialmente. Não é ser advogado, ser sei lá o quê. Não é esse verdadeiro conhecimento. As pessoas sempre, elas correm atrás do conhecimento mundano. O conhecimento mundano é chamado aparavidya. Esse A quer dizer não transcendental. Aparavidya. Paravidya é o conhecimento transcendental. Aparavidya é o conhecimento mundano, não transcendental. As pessoas sempre correm atrás disso. Srila Siddhar Maharaj, uma vez Srila Siddhar Maharaj, um devoto chegou lá e ficou falando que ele era formado, que ele tinha pós-graduação, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. E aí Srila Siddhar Maharaj falou, mas isso não é nenhum benefício para a sua alma, muito pelo contrário, quanto mais conhecimento mundano você tem, menos você vai se tornar, menor a chance de você se tornar um devoto. Por quê? Porque você tem o ego alto. Você imagina uma pessoa que fez faculdade em Oxford, em Harvard, ou aqui no Brasil, na USP, o ego é muito alto. Então, a Paravidya é o conhecimento que não tem nenhum valor, ele atrapalha a devoção. O conhecimento real é o conhecimento que nós temos que ter de nos agarrarmos, servirmos os pés de lótus do Senhor Supremo Sri Krishna. Esse é o conhecimento real, Paravidya. Um outro verso aqui fala o seguinte: todo aprendizado mundano é uma manifestação da ilusão de Maya. Todo aprendizado mundano é uma manifestação de Maya, da ilusão. E é um obstáculo ao seu serviço devocional. Ele traz a paixão pelo mundo temporário e transforma a alma em um asno. Veja só, isso aqui foi Srila Bhaktivinoda Thakura que escreveu no seu livro Sharanagati. Vou ler novamente isso. Todo aprendizado mundano é uma manifestação da ilusão de Maya e um obstáculo ao serviço devocional. Ele traz a paixão pelo mundo temporário, o mundo material,
e ele transforma a alma em um asno. Ele encobre a alma. O conhecimento material encobre a alma. E a pessoa fica com o ego alto. A pessoa não aceita o que um guru genuíno fala. Porque ela está com o copo cheio, cheio de conhecimento inútil. Ela quer racionalizar tudo. Aquele que quer racionalizar tudo, ele tem um grande obstáculo na evolução espiritual. Porque ele quer entender tudo materialmente. E Krishna não é matéria. Krishna não é feito de nada material. Krishna não é feito de átomos. A alma não é feita de átomo. Como que você vai querer ver a alma com um lado científico se a alma não é feita de átomos? A ciência só consegue analisar átomos. E Krishna muito menos. Nós somos a energia que envolve Deus. Então, atrapalha sim, o conhecimento material atrapalha a nossa vida espiritual. Ao estudar e estudar, apenas nos tornamos burros. Não conhecemos o Senhor. Por quê? Porque nós temos um fardo sobre nossas cabeças. Nós temos um peso sobre nossas cabeças. Você sabe, quando está frio, colocamos um chapéu e sentimos o peso do chapéu em nossa cabeça. E se você colocar um saco de 50 quilos de arroz em sua cabeça e carregá-lo, você dirá, eu sinto tanto calor, eu estou com tanto calor, eu não posso suportar isso. Mesmo se você entrar em uma sala com ar-condicionado, sentirá alguma paz? Disse Silachar Maharaj. Se você está carregando um saco de 50 quilos na cabeça de arroz, e você está morrendo de calor, você entra numa sala com ar-condicionado, vai aliviar você? Você vai ficar com alguma paz? Você não vai, porque você tem um fardo, um peso na sua cabeça. Qual é o fardo que carregamos? Qual que é esse peso que todos nós carregamos? Todos nós temos. É o fardo do ego. O ego é um peso gigante na nossa cabeça. Nós nunca estaremos em paz se nós tivermos ego. O ego é um dos principais inimigos na nossa vida devocional. Nós temos que compreender isso. O Guru está falando, é um fardo. O ego de achar que você sabe tudo materialmente. Até o ego de você achar que você sabe tudo espiritualmente. Ninguém sabe tudo espiritualmente, somente um Guru genuíno. E ele nunca vai falar, eu sei tudo. Não é lendo que você vai saber. Isso é somente para o ego. Eu já vi pessoas falarem, eu li 3 vezes o Śrīmad Bhagavatam. Isso daí com ego. Eu já li o Sri Chaitanya Charitamrita. Eu já li tal escritura. Eu já li o Chaitanya Bhagavata. Eu li os Puranas. Eu li os Upanishads. Tudo isso é ego. Você leu, mas não está seguindo o que está lá. Por quê? Porque você não praticou. A alma não tem nada a ver com você estudar. Estudar não vai fazer o conhecimento entrar na alma. O conhecimento só entra na alma através de 3 coisas. 3 coisas fazem o conhecimento Aminaya entrar na sua alma. Quais são essas 3 coisas? Submissão ao Guru. Nós temos que ser submissos ao Guru. O Guru falou aquilo, temos que fazer. Não é para questionar o Guru, é submissão ao Guru. Outra coisa, perguntas relevantes à devoção. Não ficar perguntando coisas que você tem curiosidade. Relevância. Temos que ter perguntas relevantes à devoção. E a terceira coisa, a mais importante, para a Minaya descender para você, é servir o Guru com sinceridade. Essas 3 coisas vão dar o conhecimento transcendental para nós, para a alma. Não para o intelecto, mas para a alma. Tem pessoas que sabem o Bhagavad Gita de cor. Tem pessoas que sabem uma boa parte do Bhagavatam de cor.
do Chaitanya Charitamrita, de várias escrituras, mas não praticam. Ela não age a vida dela como as escrituras falam. Por quê? Porque ela só leu, ela não faz a prática, ela não faz essas 3 coisas que eu falei agora. Submissão ao Guru, perguntas relevantes à devoção e o serviço sincero ao Guru. Se você não fizer isso, a Minaya não descende. Continuando aqui a leitura. Então, o ego é um peso gigante que temos na nossa cabeça. Orgulhamo-nos do nosso dinheiro. Nós nos orgulhamos do nosso conhecimento. Nós nos orgulhamos da nossa família. Nós nos orgulhamos dos amigos ou dos seguidores. Nós temos orgulho também da nossa beleza, orgulho das nossas qualidades, orgulho do nosso nome e da nossa fama. Nós temos orgulho da nossa formação acadêmica. Enfim, temos orgulho de tudo. Existe o ego, Ahankar, e também há o ego puro. Tem 2 tipos de ego. Ego mundano, Ahankar, e o ego puro, Shuddha Ahankar. O ego puro significa eu sou um servo eterno de Krishna. Esse é o ego puro, Shuddha Ahankar. Eu sou um servo eterno de Krishna. Agora, isso não dá peso a nós, mas o ego falso, o ego do mundo material, que foi descrito aqui, ego por tudo que nós temos material, isso daí traz um peso gigante na nossa cabeça. E nada vai aliviar esse peso. Nada vai aliviar o peso do ego. O ego é extremamente prejudicial para nós. Então nós temos que ser humildes, mais humildes do que uma folha de grama. Isso é não ter ego. Mas nós não somos assim. Nós somos extremamente egoístas. E nós temos que assumir isso. Por que nós não estamos, como disse o Acharya Maharaj, por que não cantamos o Santo Nome da forma pura? Porque nós não fazemos a prática correta. Nós temos o ego. O ego não permite que você cante os santos nomes de forma pura. E como largar o ego? Servindo os Vaishnavas, submetendo-se ao Guru e aos Vaishnavas. Submissão. Ele falou para fazer aquilo, temos que fazer. Um devoto sênior, se falar para você, você tem que seguir ele. É claro, desde que ele esteja de acordo com o Guru. Devoto sênior não é devoto que tem muitos anos de missão. Devoto sênior é aquele que pratica corretamente o que o Guru fala. Esse é um devoto sênior. As pessoas confundem devoto sênior com aquele que tem 30, 40, 50 anos de Hare Krishna. Não. Devoto sênior é aquele que pratica durante um tempo a consciência de Krishna correta, que o Guru orienta. Esse é um devoto sênior. Então nós temos que ser submissos a esse devoto, submissos ao Guru. Continuando aqui a leitura. Então, Sri Chamaraj está falando aqui do ego puro, né? Shuddha Ahankar. Ego puro significa eu sou um servo eterno de Krishna. Aí tem um outro verso aqui que Sri Chamaraj falou e diz o seguinte: a alma diva, ela esqueceu que é uma serva eterna de Krishna. Por causa disso, por causa desse erro, a ilusão ela jogou suas garras em volta do nosso pescoço, do pescoço da alma. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita 2, 22, 24.
Então, porque nós esquecemos que somos servos eternos de Deus, Maia, a ilusão, ela agarrou nós pelo pescoço. Ela jogou as suas cordas para amarrar nós em volta do pescoço. Então, esse é o problema. Toda alma diva, ela tem ego, mas é importante que o nosso ego não resida no mundo externo, no mundo material ilusório. Então, por que carregamos todos esses tipos de fardos, de peso, do orgulho e do ego? Os ensinamentos de Srila Rupa Goswami, Raghunatha Das Goswami, não chegam aos nossos ouvidos. Como nós podemos nos livrar desse ego? Se sinceramente nós prestarmos as nossas reverências prostradas, Dandavat Pranam total, aos pés sagrados de nosso Gurudeva e dos Vaishnavas, esse fardo, esse peso, ele cairá automaticamente. Então o peso do ego sairá da nossa cabeça quando nós prestarmos reverência. Não é somente prestar reverência. Silachar Maharaj já falou, prestar reverência aos pés de lótus do Guru, não é somente fazer o ato fisicamente, é você seguir as instruções do Guru e dos Vaishnavas. E aí o ego irá embora. Seguir corretamente o que o Guru fala, o que os Vaishnavas falam, mas um Guru genuíno, o seu Guru, não qualquer Guru. Nós não temos que escutar aula de nenhum outro Guru, somente do nosso Guru. Nós temos que concentrar no nosso Guru. Se lá Govinda Maharaj falou, o único Guru que temos que escutar, que não está aqui ao nosso lado, aqui ao meu lado, do Guru Parampará da nossa missão, o único Guru que podemos escutar é a Sebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Nenhum outro Guru que não está aqui ao nosso lado, ao meu lado, que não está no nosso altar, nenhum Guru que não está no nosso altar, com exceção de Sebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, nós devemos escutar ou ler seus livros, escutar a Harikatha dele. Essa é a orientação de Srila Govinda Maharaj. Então, servir os Vaishnavas, servir o Guru e seguir as instruções dele é a única coisa, ser submisso a eles, é a única coisa que vai nos tirar esse ego, esse fardo, esse peso do ego que nós temos tão grande na nossa cabeça. Continuando aqui. Então, nós temos que prestar reverências prostradas aos Vaishnavas e ao Guru. Esse fardo cairá automaticamente da nossa cabeça. Se você tiver um saco de arroz na cabeça e abaixar a cabeça, o saco não cairá? Pergunta Silachar Maharaj. Então, se sempre, o tempo todo, nós prestarmos obediência aos nossos gurus e ao nosso guru e aos Vaishnavas, o fardo do nosso ego, ele será removido da nossa cabeça. Você entende isso? Silachar Maharaj pergunta. É preciso abrir mão do ego. É preciso abrir mão do ego. Olha só que frase importante. Nós temos que largar esse ego de achar que nós somos inteligentes, que nós somos capazes, que eu sou o melhor tocador de midanga, que eu sou o melhor pujari, que eu sou o melhor cantor, que eu sou o melhor pregador, que só eu faço o serviço. Temos que tirar todo esse ego. Todo esse ego. O ego falso não vai levar a lugar nenhum. O ego verdadeiro, Ahankar, que é o ego falso, não vai levar a lugar nenhum, mas Shuddha Ahankar é o ego verdadeiro, sim. O ego verdadeiro é eu sou uma alma eterna serva de Deus. É isso que nós temos que ter a compreensão.
Então, hoje é o dia de Sarasvati Puja, disse Srilacharya Maharaj. Os Vaishnavas, eles adoram Sarasvati Devi mentalmente neste dia, orando para obter o conhecimento transcendental que pode dar apego à atração aos pés de lótus de Sri Krishna. Esse é o pedido para Sarasvati Devi no dia. E o dia que nós comemoramos é um dia depois da comemoração do calendário da Índia. Então, peça para Sarasvati conhecimento puro para que nós possamos servir os pés de lótus do Senhor Supremo Sri Krishna. Porque quando o conhecimento verdadeiro vier, nós não vamos mais querer fazer mais nada. Você vai compreender que não tem mais sentido na vida, nada tem sentido a não ser servir Deus. Todo o teu trabalho é inútil. O trabalho que você tem durante o dia é inútil. Para ganhar dinheiro é inútil. Tudo isso é inútil. O único trabalho correto é o serviço a Deus. E o conhecimento virá. E quando o conhecimento vier, você vai compreender isso. E você não vai querer mais nada. Então, o conhecimento, ele virá com o serviço ao Guru, com a obediência aos Vaishnavas e ao Guru, e com a eliminação do ego falso. É essa a nossa meta. Amor puro por Deus, mas não virá enquanto tivermos o ego falso. E o pedido que temos que fazer é isso. Sarasvati Devi, me dê o conhecimento transcendental para que eu tenha apego e atração aos pés de lótus do Senhor Supremo Sri Krishna. Pode-se adorar oferecendo flores e outros itens. E também pode-se adorar mentalmente. Neste dia, oramos, ó Sarasvati Devi, por favor, dê-me apego e atração pelos pés de lótus de Sri Krishna. Por favor, dê-me devoção a Krishna. Este é o verdadeiro significado da adoração, do puja. Então, nós nunca podemos pedir nada material, como a maioria faz. Aqui no Ocidente e no Oriente, na Índia também, eles fazem lá o festival, como falou aqui, de Sarasvati, né? Mas é um festival para pedir conhecimento mundano, pedir inteligência. O nosso apego é me dê conhecimento transcendental para que eu tenha mais apego e afeição pelos pés de lótus do Senhor Supremo Sri Krishna. Srila Siddhar Maharaj fala, nós podemos pedir para Krishna sim mais devoção. Nós podemos pedir para Krishna sim mais serviço devocional. Nós podemos pedir sim para Krishna mais fé. É essa o que temos que pedir, nada mais. Não podemos pedir nada mais. Prahlada Maharaj, ele pediu para o Senhor Nishinradeva, a única coisa que eu peço é para nunca pedir nada. Então, as pessoas vivem pedindo algo material, vivem pedindo algo material, a vida inteira pedindo algo material. Mas isso é a falta de compreensão. Krishna, nós lemos de manhã isso hoje. Krishna, isso daí é veneno para nós, para a alma. Krishna vai dar o que? A misericórdia para nós. Nós não temos que pedir veneno, nós temos que pedir misericórdia. Vamos ver se alguém fez algum comentário, se alguém fez alguma pergunta. E de manhã continuaremos a leitura da aula de Srilacharya Maharaj com outro subtítulo. Por enquanto não temos nenhuma pergunta, não temos nenhum comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai.
Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asvar Padarinu Pura Panchada Asvar Padarinu Pura Panchada Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jabe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jabe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna
Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari. Dayanitai, Doya Gora, Dayanitai, Doya Gora, Dayanitai, Doya Gora, Dayanitai, Doya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco aqui da transmissão hoje. Nós temos conosco aqui hoje Ishan Krishna Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, a Juliana Muniz também conosco aqui, Premarupa Devidasi, a Govinda Mohini Devidasi e também aqui conosco, Jaya Krishna Prabhu assistindo conosco também. Eu vou ver no outro aparelho se tem mais alguém. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Obrigado por dar sua associação para nós, um para o outro. Sadhu Sangha é importante. Dandavat Pranam, até às 7 horas da manhã, com o programa da manhã. E continuaremos a leitura da aula de Srilacharya Maharaj amanhã de manhã.